Olá, estamos começando o programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Ministro Luiz Fux toma posse no Supremo Tribunal Federal. A JUF marca presença na posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho. A JUF se reúne com representantes do Congresso Nacional para discutir alguns impasses que afetam diretamente a magistratura federal. E veja também, o presidente da JUF comenta relatório divulgado pelo CNJ sobre carência de juízes no Brasil. Eu sou o Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Suprema Corte do país agora está completa com 11 ministros. Luiz Fux, indicado pela presidente Dilma Rousseff, tomou posse no início do mês no Supremo Tribunal Federal. A cerimônia contou com a participação da Associação dos Juízes Federais do Brasil. 7 meses após a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, a 11ª cadeira da corte mais importante do Brasil recebeu um novo ocupante. No último dia 3, o ministro Luiz Fux tomou posse no STF. Juiz de carreira, nos últimos 10 anos, Fux fez parte da composição do Superior Tribunal de Justiça. O novo ministro é autor de mais de 20 livros de direito processual civil e ainda presidiu a comissão do Congresso Nacional que elaborou a reforma do novo Código de Processo Civil. É um magistrado de carreira, associado da JUF, magistrado com uma carreira brilhante, um jurista, autor de várias obras, professor. Sem dúvida alguma, o ministro Fux vai acrescentar ao Supremo Tribunal Federal a sua experiência, qualidade técnica. Também, o ministro Fux destacou-se pelo brilhante trabalho na presidência da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil no Senado. Então, nós temos uma grande expectativa e muito felizes também pelo fato do ministro Fux ser associado da JUF. O magistrado chega ao STF no momento em que assuntos polêmicos, como a lei da ficha limpa, esperam para ser julgados, o que só pode ocorrer com a composição total da Suprema Corte do país. O tribunal não existe para empatar, né? O tribunal existe para decidir. Acredito que agora, no mês de março, nós tenhamos uma decisão. O Supremo tem o pronunciamento final sobre as controvérsias. E decisão do Supremo de duas uma. Ou se cumpre imediatamente, se aquece a decisão, ou então se impugna a decisão. Agora, claro que o desejável é um julgamento no plenário, pronunciando-se, portanto, os 11 ministros. Essa nomeação, acima de nomes, é muito importante, esse 11º nome, para que se evitem impasses como aqueles da ficha limpa, né? Em que o julgamento, uma semana antes das eleições, ficou parado, né? Gerando uma certa instabilidade na sociedade. Agora, com esse 11º nome, né, os julgamentos vão ocorrer com maior tranquilidade, porque é um número ímpar que permite, em caso de empate, que o 11º magistrado faça esse desempate. Após a posse, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que assim que for convocado pela Corte, estará pronto para apresentar o voto. Eu acho que deixaram a expectativa e continuarão na expectativa. Agora, tão logo eu for convocado, eu estarei pronto para decidir. Para mim não tem problema nenhum, sou juiz de carreira, trabalho há 35 anos nessa atividade de julgar, estou tranquilo e avisado com antecedência, estarei pronto para decidir. E a JUF também esteve presente na posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho. A associação foi representada pelo diretor de Relações Internacionais da entidade, desembargador Vladimir Passos de Freitas. Em sessão solene, o ministro João Oreste Dallazen assumiu a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, juntamente com a nova vice-presidente, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhagem. Representando a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer esteve presente na solenidade. Durante o discurso de posse, o ministro João Oreste Dallazen destacou a necessidade de reforma na legislação processual trabalhista. A taxa média oficial de congestionamento na execução trabalhista
69% em novembro de 2010 é elevadíssima e insuportável. Significa que, em média, de cada 100 reclamantes que obtêm ganho de causa, somente 31 alcançam êxito efetivo na cobrança de seu crédito. Isso ocorre, em parte, porque a execução trabalhista continua regida por normas processuais, em meu entender, em boa medida, em grande medida, precárias, insuficientes e defasadas. É imperativo e urgente, assim, que concentremos o foco na efetividade da execução trabalhista para fazer face ao desalentador panorama atual. Um processo que não proporcione ao credor a satisfação de seu direito leva à descrença na justiça. Não é concebível que o credor cível, regido pelo Código de Processo Civil, disponha hoje de um arsenal de meios de coerção do devedor muito maior que o titular de um crédito trabalhista de natureza alimentar. Eis porque precisamos defender, junto ao Congresso Nacional, a adoção de normas processuais mais avançadas e eficazes para reger a execução trabalhista. Na cerimônia de posse, a Associação dos Juízes Federais do Brasil foi representada pelo diretor de Relações Internacionais, Vladimir Passos de Freitas. O ministro Dallazen é um juiz de carreira que sempre se dedicou à magistratura, se preparou para isso. É um exemplo de vida. Eu conheço desde que ele era um jovem juiz do trabalho, iniciando a carreira em Curitiba. Então, eu creio que será muito bom para a Justiça do Trabalho e para a Justiça do Brasil também. Eu creio que o desafio é compatibilizar o trabalho e o mercado. Isso é um grande desafio. Como a Justiça do Trabalho deve proteger o trabalhador, mas ao mesmo tempo não massacrar as empresas. A Justiça do Trabalho tem esse papel relevantíssimo e que, com certeza, ele ali como maestro, condutor, o grande condutor, saberá conciliar. A seguir, a diretoria da AJUF se reúne com senadores para tratar de projetos de interesse da magistratura e ainda Caixa irá acompanhar a execução de projetos de responsabilidade socioambiental. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. A diretoria da AJUF esteve reunida com senadores da República para tratar de assuntos de interesse da magistratura. A intenção é estabelecer uma interlocução com os parlamentares para tentar resolver impasses que afetam a estrutura da Justiça Federal. Meio ambiente, segurança, teto constitucional e composição da Justiça Eleitoral estiveram na pauta de reunião entre senadores e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. A intenção da audiência foi estabelecer uma interlocução com representantes do Congresso Nacional a fim de resolver alguns impasses que afetam diretamente a estrutura da magistratura federal. Haverá desdobramento em razão dessa primeira reunião para que sejam conferidos algumas deformidades que existem hoje com relação ao teto da remuneração. E a Constituição estabelece como teto valores do ministro Supremo e esse teto está sendo rompido em razão de algumas distorções. Então, há necessidade disso. Há também necessidade de se estabelecer um diálogo a fim de evitar, às vezes, alguns conflitos entre interesses da magistratura e interesses, metas orçamentárias do próprio Poder Executivo. Outro assunto discutido durante o encontro foi a simetria da magistratura com o Ministério Público Federal. A AJUF defende que seja cumprida a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que reconheceu a isonomia constitucional entre os regimes de juízes e membros do Ministério Público. Há uma insatisfação muito grande na categoria, na magistratura federal, acerca dessa situação. Hoje a magistratura federal
está posicionado um degrau abaixo do Ministério Público Federal. Isso tem gerado um desconforto muito grande na magistratura. De acordo com o vice-presidente da AJUF na 5ª Região, um dos maiores problemas enfrentados pelo Poder Judiciário é a questão da segurança dos magistrados. Os senadores ficaram de avaliar e, sobretudo, o que foi muito interessante e gratificante para a atuação da AJUF e dos juízes federais, elogiaram a atuação dos juízes federais no estado do Acre, em todo o Brasil, como comprometidos com as causas sociais, o importante trabalho dos juízes federais na defesa do meio ambiente, em outras causas sociais, como causas previdenciárias nas regiões mais pobres do país, e da importância de se dar uma proteção institucional realmente que garanta a independência dos magistrados e, sobretudo, a segurança, para que os magistrados possam exercer essas funções realmente à altura do que a sociedade espera. Na 5ª Região, nós tivemos, até recentemente, um ano ou 2 atrás, um caso de juízes ameaçados no estado de Alagoas. Nós tivemos também casos de juízes ameaçados no estado de Pernambuco, né? Então, essa proteção com segurança, há projetos de lei, inclusive que tramitam no Senado Federal, já para votação no Senado, que tratam da segurança da magistratura e dos juízes. A AJUF está acompanhando isso de perto e estamos tentando sensibilizar a classe política para a importância dessas questões. Quanto mais o juiz possa exercer seu trabalho protegido, tanto mais independência ele pode ter e tanto melhor para a sociedade e para a democracia. 15º Simpósio de Direito Previdenciário. O evento acontece nos dias 18 e 19 de março em São Paulo. Outras informações pelo telefone 41-3082-7320. Teoria e Prática do Processo Tributário. O curso acontece em São Paulo entre os dias 19 de março a 16 de julho, sempre aos sábados. Mais informações pelo telefone 15-3202-7783. Novo Código de Processo Civil. O curso acontece no dia 21 de março em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11-3291-9200. A partir de agora, a Caixa Econômica Federal passará a acompanhar de perto a implementação dos planos de ação de projetos responsáveis por contribuir para o desenvolvimento regional sustentável. O banco irá viabilizar apoio financeiro às iniciativas voltadas para comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental. No total, 74 projetos elaborados por diferentes entidades da sociedade civil serão desenvolvidos até setembro deste ano, todos com objetivos comuns: acelerar a redução das desigualdades sociais nas regiões brasileiras, bem como criar novas oportunidades para toda a cadeia produtiva. O apoio financeiro concedido pela Caixa Econômica Federal faz parte do programa Caixa ODM. Eles são os objetivos definidos pela ONU, né? E que mundialmente as empresas, as organizações aderiram por meio do Pacto Global, com a finalidade de todos os países juntos fazer uma grande mudança no mundo, onde o foco é a inclusão social, onde o foco é a promoção da igualdade, a geração de oportunidades e um mundo mais harmônico, mais feliz, mais pleno, né, para as pessoas. Para a seleção e aprovação dos projetos, a Caixa levou em consideração alguns critérios que foram definidos com base na responsabilidade socioambiental. Esse projeto, inicialmente, tinha 2 linhas focais. A primeira era a educação, a segunda é a geração de trabalho e renda. Essas foram as 2 linhas focais, né, definidas. E a partir daí, um dos critérios definidos foi a consonância do projeto aos 8 objetivos do milênio, ou seja, ele tinha que apresentar ações que estavam aderentes a esses 8 objetivos. Outro critério também muito relevante era a própria sustentabilidade do projeto. O projeto, ao término da relação com a Caixa, ele tinha capacidade de se manter, ele tinha autonomia para se conduzir quando a Caixa deixar de apoiá-lo. Outro aspecto também observado foi a questão do impacto. Qual que era o impacto das ações propostas em cada um daqueles projetos na região, na comunidade onde eles estariam
atuando. E a partir daí foram outros critérios, né? Foram vários outros critérios, estabelecemos peso para esses critérios e os 350 projetos que foram apresentados, eles foram analisados, foram classificados e selecionados para cada uma dessas nossas superintendências regionais. E nós alcançamos os 74. E veja a seguir, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, comenta relatório divulgado pelo CNJ que aponta baixo número de juízes no país. É no próximo bloco, no Justiça para Todos. Não saia daí. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Certificação digital, práticas processuais eletrônicas nos tribunais brasileiros. O evento acontece entre os dias 21 a 23 de março em São Paulo. Mais informações pelo telefone 11 3291 9200. Sexto Seminário Arbitragem e Mediação. O evento acontece no dia 22 de março em São Paulo. Mais informações pelo telefone 11 3237 1515. Um relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça revela que existe carência de juízes no país em relação ao grande número de habitantes e processos. Diante do cenário apresentado pelo CNJ, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, defendeu a expansão da Justiça de segundo grau, a implantação de novos tribunais regionais federais e a criação de novos cargos na Justiça. Confira agora na reportagem. Relatório anual elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que o país possui uma média de 8 juízes para cada grupo de 100 mil habitantes. Na Justiça Federal, por exemplo, existe cerca de 1 magistrado para o mesmo número de pessoas. De acordo com o CNJ, a quantidade de juízes é baixa no Brasil, se comparado a países como Itália, Espanha, França e Portugal, onde a média fica entre 10 e 17 magistrados para cada 100 mil habitantes. Por outro lado, os dados revelam que o Brasil está na média internacional, como explica o conselheiro Paulo Tamburini. A Polônia tem uma média de quase 26 juízes por 100 mil habitantes. E nós temos países, por exemplo, como a Escócia, que tem 13,5 juízes por habitante. E nós temos a Dinamarca com 6 ponto qualquer coisa, 6,5%, 6,5 juízes por 100 mil habitantes. No entanto, são 3 sistemas jurídicos diferentes em que ocorre um lapso temporal diferente, apesar do número de juízes. O processo anda com mais lentidão, por exemplo, na Polônia, que tem 26 juízes por 100 mil habitantes, do que na Dinamarca, que não tem nem 1/4 disso. Então, ele é um fator importante, mas nós devemos dizer isso numa linguagem popular. O de que adiantaria eu ter 10 juízes numa cidade onde eu não tenho funcionários, onde o sistema de segurança pública para a área criminal é deficiente, onde o sistema para a Previdência Social, no caso da Justiça Federal, é deficitário, onde nós não temos excelência em vários serviços e, sobretudo, um pesado sistema processual que impõe prazos longos, recursos quase infindáveis e que nós vamos que vai necessariamente impor um tempo mais longo ao processo. O conselheiro defendeu uma legislação processual que conceda mais agilidade aos processos e salientou a importância de uma maior conscientização por parte da população brasileira. Valeria destacar o estímulo da sociedade aos meios não judiciais de solução de conflito. A conciliação, a mediação, a arbitragem,
para que esses conflitos não chegassem ao judiciário e, ao mesmo tempo, desse esse instinto ou essa capacidade ao cidadão de, no curso da sua vida normal, saber gerenciar o conflito entre si e não necessariamente levar a uma judicialização. Ou que, ainda que se chegue à justiça, com conciliadores capacitados, bem informados, eles pudessem também diminuir mais um pouco a quantidade de litígios que sejam levados à apreciação judicial. Diante do cenário apresentado pelo CNJ, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, ressaltou o papel da AJUF na luta pelo fortalecimento do judiciário e destacou a importância da expansão da justiça de segundo grau. A AJUF está trabalhando para ampliar os 5 tribunais regionais federais no país. Nós estamos trabalhando dentro do Conselho da Justiça Federal para que possamos ter um projeto de lei, né, que contemple as necessidades da Justiça Federal no segundo grau. Na verdade, a Justiça ampliou no primeiro grau nos últimos 20 anos, ela teve uma grande ampliação, mas não houve uma ampliação no segundo grau da Justiça Federal. Então nós temos que resolver essa distorção, aprovando a ampliação dos 5 tribunais regionais federais, até porque os números do Conselho Nacional de Justiça demonstram que existe uma concentração de processos, uma taxa de congestionamento nos tribunais regionais federais. Os nossos desembargadores têm trabalhado muito, os nossos juízes convocados também, mas é que a demanda, o crescimento demográfico no país nos últimos anos foi muito grande. E a expansão da Justiça Federal no primeiro grau também, nós tivemos agora a criação, foi aprovado ano passado, estamos instalando, né, a criação de 230 novas varas federais, já estão sendo instaladas, né? Então nós temos que ampliar a Justiça Federal no segundo grau. Além disso, Gabriel Vedi defendeu a aprovação da PEC 544, que prevê a implantação de 4 novos tribunais regionais federais no país, bem como a criação de novos cargos na Justiça. É muito importante a aprovação da PEC 544 para a criação desses 4 novos tribunais regionais federais na Amazônia, na Bahia, no Paraná e em Minas Gerais. E também uma questão muito importante para a sociedade brasileira, que é a criação do cargo do juiz das turmas recursais. Porque hoje esse juiz tem sido convocado do primeiro grau, deixando o primeiro grau desguarnecido, né? E criando esse juiz das turmas recursais, nós vamos atender justamente aquela população que mais precisa, aquela população que litiga naqueles processos de até 60 salários mínimos, aquela pessoa que tem sonegado seus direitos na via administrativa, no SUS, no INSS e qualquer outro órgão da administração pública, que busca no Poder Judiciário, nos juizados especiais federais, o seu direito, né? E o grau recursal, né, o órgão recursal dos juizados especiais federais são as turmas recursais. E nós estamos querendo criar o cargo de juiz efetivo dessas turmas recursais. Então haverá aí uma ampliação da Justiça Federal no segundo grau, que será muito importante para o jurisdicionado e para que possamos prestar uma jurisdição cada vez mais séria para a população brasileira. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você também pode conferir o programa pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.